nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos. Graça e paz, amados irmãos, vamos ficar de pé, vamos iniciar o culto, vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos falar com o Pai, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, nosso Deus que é soberano, nosso Deus que é o provedor, o nosso Deus que é presente em todo o tempo. Vamos orar, vamos falar com Ele nesse momento. Feche teus olhos. Senhor, nós chegamos mais uma vez à Tua presença, Senhor, como servos, como filhos, ó Pai, para Te adorar, para glorificar o Teu nome, Senhor, para, Senhor, nos colocarmos nas Tuas mãos, para, Senhor, reconhecer mais uma vez, testemunhar e declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, que o governo está nas Tuas mãos, que tudo que temos e somos está nas Tuas mãos, que Tu és digno, Senhor, de toda a glória. Nós queremos nessa noite, ó Pai, Te prestar um culto verdadeiro, Te prestar, ó Pai, adoração genuína, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos curvar diante de Ti. Nós queremos, ó Pai, que Tu se agrade de tudo que acontecer aqui, ó Pai. Mas nós compreendemos, entendemos que não podemos fazer isso de qualquer maneira, porque nós somos pecadores, ó Pai, e Tu és um Deus santo. E por isso, ó Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, pedindo perdão, clamando por perdão, Senhor, porque muitas vezes, ó Pai, nós acabamos pensando que não deveríamos ter pensado e agimos, ó Pai, de uma forma que não deveríamos ter agido em relação a outras pessoas. Pai querido, nós falamos sem pensar e muitas vezes, ó Pai, acabamos falando o que não devia. Pai amado, perdoa-nos pelas nossas omissões, perdoa-nos, ó Pai, por tudo aquilo que a gente fez que feriu a Tua santidade, que, Senhor, entristeceu o Teu Espírito. Ó Pai querido, nós acreditamos, nós cremos na Tua graça, cremos no poder do sangue de Cristo Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel, justo, ó Pai, para perdoar os pecados e nos purificar. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, que Tu nos perdoe, porque queremos chegar à Tua presença livres, sem acusação, sem um peso. Queremos chegar na Tua presença, Senhor, Pai amado, como adoradores que foram encontrados como verdadeiros adoradores. Não, ó Pai, apenas para cumprir um ritual, não para cumprir, ó Pai, com uma religiosidade, mas para, Senhor, estar verdadeiramente, ó Pai, engrandecendo o Teu nome. Então, Senhor, toma agora, ó Pai, o governo da nossa vida. Ó Espírito Santo, venha sobre nós e alcança-nos agora, ó Pai, de uma forma sobrenatural. A todos que estamos aqui e aqueles que estão em casa, Senhor, que possam sentir, perceber a Tua presença de uma forma especial, Senhor, porque nada, ó Pai, queremos fazer aqui para nós mesmos, mas tudo, Senhor, para Ti, para a glória do Teu nome. Seja adorado nessa noite, glorificado e exaltado. Louvado seja, Senhor. Nós oramos, clamamos, pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 150 diz assim: Salmo de número 150: louvai ao Senhor, louvai-o a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adulfe e com flauta, louvai-o com instrumentos de cordas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego,
Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Queridos, louvar ao Senhor é muito mais do que cantar. Cantar é só uma expressão. Louvar o Senhor é viver. Viver o que cantamos, viver o que falamos, viver o que oramos. Adorar a Ele. Então vamos fazer isso nesse momento. Não só cantar, não só entoar algumas melodias, mas declarar para o Senhor aquilo que nós estamos cantando. Amém? Vamos adorar o Senhor nesse momento?
nós cremos, ó Pai, que somos seguros em Ti, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus digno de todo louvor, e Deus que cuida de nós, que se importa conosco, Senhor.
que Ele é um Deus de amor, um Deus que entrega o seu próprio Filho por amor de uma humanidade injusta e impura. Esse é um Deus de amor, que acredita em nós, que acredita no plano para nós, que acredita em nós, mesmo nós sendo nada, mesmo que sejamos nada, mesmo que sem Ele nós não tenhamos nada. E essa música, ela engrandece o nome do Senhor. Ela fala, ó quão lindo esse nome é, ó quão maravilhoso esse nome é. É um nome forte, é o nome de Jesus, é o nome que nos salva. Amém.
A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, só tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor, seja adorado neste lugar. Está ofertando nesse momento. Oferta é uma adoração, dízimo é adoração, são ordens, são mandamentos, são orientações de Deus, mas nós fazemos isso não só por obrigação, é por gratidão, porque Deus nos deu, Deus nos sustenta, Deus nos ajuda, nos guarda em todo o tempo, nos dá a provisão, e nós só devolvemos aqui uma parte daquilo que Ele confiou a nós. Então, nesse momento, nós vamos trazer como adoradores também alimentos não perecíveis para a nossa ação social. Então, segure a sua oferta, o seu dízimo, vamos consagrar ao Senhor nesse momento, e depois, com distanciamento, com cuidado, vamos estar trazendo e colocando diante do Senhor os dízimos e ofertas. Senhor, nós apresentamos a Ti, ó Pai, colocamos, ó Pai, como adoração no Teu altar, parte daquilo que Tu confiou a cada um de nós. Os dízimos, Senhor, como testemunho, ó Pai, do Teu cuidado, da Tua provisão, e as ofertas, Senhor, como gratidão e alegria por tudo que Tu tem feito. Apresentamos a Ti, Senhor, sabendo, ó Pai, reconhecendo que tudo veio de Ti, que Tu és aquele que nos proporcionou todas as coisas. Abençoe ainda mais a casa, o trabalho dos Teus filhos, a nossa cidade, Senhor, nesse tempo que estamos vivendo, que Tu possas estar abençoando as empresas dessa cidade, e que elas possam se reerguer e abrir a oportunidade para os Teus filhos estarem, ó Pai, trabalhando e conseguindo, ó Pai, de forma justa aquilo que precisam. Abençoe, ó Pai, a cada um dos Teus filhos. Nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos trazer diante do Senhor os dízimos e ofertas. Tudo o que tens feito
por tudo o que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-lo a ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o 19. Atos capítulo 9, de 1 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levassem presos para Jerusalém. E enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito os teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim instrumento escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você voltasse a ver e ficasse cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém? Pode se sentar, queridos. Essa é a história que a Bíblia narra, a conversão de Saulo. E ele tem o seu nome então mudado para Paulo. Saulo, o nome Saulo, na versão grega, ele é Shaul, que na verdade, em português a gente chamaria de Saul. Ou seja, Saulo, ele tinha o nome do primeiro rei de Israel, Saul, e ele então carregava esse peso nas costas, porque o nome, naquela época, nessa cultura, tinha muito a ver com a pessoa e era uma marca na vida da pessoa. Então o nome era muito importante e Saulo carregava esse nome. E o texto nos fala desse Saulo, que ele era um grande religioso. Saulo, ele carregava uma religiosidade com muito zelo, uma religiosidade institucional. Saulo aqui, né, ainda vou chamar ele de Saulo, depois da conversão a gente chama ele de Paulo. Por enquanto ele é Saulo, né? Saulo aqui, ele era um crente, a gente podia dizer assim, um crente muito bom, um pastor muito bom, um camarada, um líder muito bom. Ele era muito zeloso. O versículo 1 diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas à sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, ou seja, algum seguidor de Jesus, ele pudesse então prender tanto os homens quanto as mulheres para levar preso para Jerusalém. Esse camarada, ele era um cara muito inteligente e um cara muito zeloso, um crente muito zeloso, crente de verdade. Acontece que às vezes somos equivocados. Esse camarada, ele não era uma pessoa qualquer. Nós vamos ver mais na frente aqui quem ele era. Mas a verdade é que ele estava ali muito preocupado em cumprir regras, normas, leis estabelecidas por lideranças religiosas da época. E essas leis vinham passando pelos anos e vinham passando de geração em geração, e ali se cumpria com todo esse rigor, todas essas leis, todas as normas, a tal ponto que quando Jesus veio, a igreja, os crentes, não reconheceram Jesus. Vou usar sempre esse termo crente, porque a gente se coloca na história aqui. Mas eram os crentes da época, o povo judeu, o povo separado, o povo de Deus, eram os crentes da época. E eles tinham ali toda essa estrutura religiosa. Sabe o que o texto fala lá em Apocalipse, capítulo 3, na carta à igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É o Senhor Jesus falando
E o texto diz que ele está na porta da igreja, a igreja de Laodiceia, que representa a grande maioria das igrejas que nós temos hoje. O texto fala, Jesus falando lá em Apocalipse, que eu estou à porta e bato. Ou seja, estão fazendo culto, estão fazendo celebração, mas Jesus ficou do lado de fora. E mais, estão tão ocupados e tão distraídos que sequer conseguem escutar que ele está batendo na porta. E o texto está dizendo, Jesus está falando, eu estou batendo. Se pelo menos, por um acaso, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu quero ter comunhão com a igreja. Eu vou cear com vocês e vocês comigo. E você sabe o que é mais forte nesse texto lá da carta de Laodiceia? É que aparentemente ninguém ouviu e ninguém abriu a porta, e Jesus ficou do lado de fora. Porque a carta dá a entender isso. E isso aconteceu com os judeus, que esperavam tanto Messias, com tanto zelo, com tanto rigor, com tantas regras, com tantas coisas, e quando ele veio, não foram capazes de reconhecer ele. Pelo contrário, crucificaram ele. E Saulo era um desses, um religioso, um cara que não perdia um culto, não perdia uma escola dominical, não perdia um estudo bíblico, não perdia uma reunião de oração, não perdia uma reunião de clã, uma reunião de ministério, não perdia nada, estava ali presente em tudo, cheio de uma religiosidade. Acontece que religiosidade não salva ninguém. Alguém disse que religião é como a árvore que Zaqueu subiu para ver a Deus. Deve ser por isso que Jesus disse: desce depressa, Zaqueu. Vamos para a tua casa, que é na tua casa que a gente vai resolver essa história. O grande problema é que tem muita gente que pensa que porque conhece a palavra de Deus ou porque cumpre algumas regras já está tudo resolvido, mas não entende que o Evangelho é muito mais do que um compêndio de regras. O Evangelho veio não para desabilitar todas as regras, mas para dizer: olha, mais do que cumprir as regras, nós precisamos viver de uma forma diferente. O Evangelho é isso. Acontece que os fariseus, os crentes, os estudiosos, os líderes, os pastores daquela época, parece que não entenderam nada disso e continuavam carregando a sua religiosidade. Saulo, ele vivia assim. E nesse momento ele estava lá, ele viu Cristo sendo condenado e crucificado, e ele participou daquilo tudo, ele consentiu aquilo tudo, ele viu a morte de Estevão. Estevão morreu praticamente aos pés dele, apedrejado, e ele concordou com aquilo tudo, e não satisfeito, falou assim: eu vou fazer uma viagem agora, eu vou aproveitar e vou catar todo crente que eu encontrar pelo caminho aí. E pediu aos sacerdotes lá uma carta, uma autorização para isso, para não infringir nenhuma regra, porque de tão zeloso ele tinha que fazer tudo ali, né? Ele foi lá, pegou uma cartinha, enfiou debaixo do braço e falou assim: vão caçar crente. Andava pela rua e não falou assim: você tem cara de crente, hein? Prendam ele. Ó, eu acho que eu vi você lá com Jesus, hein? Prendam ele. E foi andando por esse caminho. Mas ele não esperava encontrar-se com o próprio Senhor Jesus, morto, ressurreto e já assunto aos céus. E essa história, ela é muito forte, porque o perseguidor é confrontado pelo perseguido. Saulo está andando e literalmente ele cai do cavalo, porque entende-se que ele estava a cavalo, pela sua posição, pela sua condição, provavelmente a cavalo, e no meio do caminho uma luz brilha, ele cai do cavalo, literalmente, 2 vezes, né? Do cavalo físico e do cavalo moral. E quando ele está ali no chão, ele escuta, ele e todo mundo que está ali, uma voz: assim como foi no batismo de Jesus,
Uma voz que veio do céu, todos ouviram, mas ninguém viu nada. No batismo de Jesus, a voz dizia: tu és o meu filho em quem eu tenho prazer. E agora com Saulo, a voz dizia: Saulo, Saulo, camarada, chapinha, por que você está me perseguindo, cara? E Saulo caído no chão, sem enxergar nada, as pessoas, diz o texto, atônitas ali ao redor, ouviram, mas não viram nada. E Saulo então fala assim: quem é, Senhor, quem é? E ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Quero que você preste atenção em algumas coisas. Como eu disse, Saulo carregava uma religiosidade institucional. Semana passada, nós comemoramos mais um ano da Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Depois que Jesus foi aos céus, os apóstolos, os discípulos começaram a caminhar e anunciar o Evangelho. Os discípulos que eram fracos, os discípulos que tinham medo antes, agora já não tinham mais medo. Foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam um evangelho, um reino de verdade, aonde as pessoas e os relacionamentos é o que importa, aonde a nossa vida fala mais do que as nossas palavras. É isso que eles foram pregando e a igreja foi crescendo, e havia uma igreja, a igreja do Senhor. Mas Roma, que era a capital política, que era o poder político da época, tomou para si a religião, porque naquela máxima: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Eles foram além: não podemos vencê-los, vamos tomar eles para a gente. E Roma tomou a religião para então estar subjugando a caminhada religiosa. E aí o governo romano, junto com o governo eclesiástico, né, a liderança da igreja que se formou ali nesse movimento, estava caminhando e era uma única igreja, a igreja que veio da tradição dos apóstolos. E foram feitos concílios e as coisas estavam caminhando. Até então ainda estavam preocupados com a palavra de Deus, com o ensinamento do Evangelho, mas era uma reta. Lembra do texto bíblico de Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação? Era uma reta, era uma direção, só que os interesses foram levando a um desvio de rota. Lá por volta do ano um pouco antes, 900 e pouco, a igreja começou a tomar um outro rumo, começou a aceitar coisas que não deveria aceitar, começou a idealizar coisas que eram contrárias à palavra de Deus, ao ensinamento do Evangelho. Ela foi tomando um rumo assim completamente distante. O caminho era para lá, mas ela foi pegando uma vertente, uma lateral. E com a história, ela foi se adaptando e foi criando algumas coisas para poder conseguir mais dinheiro, conseguir mais poder, conseguir mais propriedade, e cada vez mais o povo está subjugado e submisso à autoridade, tanto política como eclesiástica. E assim foram se distanciando. Já você vai entender o que eu quero dizer com isso. E cada século que passava, cada era que passava, a distância do caminho era maior. Até chegar bem mais recente, um padre chamado Martim Lutero disse: eu não consigo mais concordar com o que está sendo feito. E ele então resolve pegar um papel e escrever 95 pontos que ele não concordava com a igreja, que ele estava em desacordo com a igreja. São conhecidos como as 95 teses de Martim Lutero. E esse padre escreveu e disse: não é possível isso.
e foi lá e pregou na porta do castelo de Wittenberg, como uma forma de protesto, dizendo: não podemos caminhar mais assim, e eu não caminho mais com esses erros. E aí fica então estabelecida a reforma protestante. As pessoas que concordaram com Martim Lutero romperam com Roma para poder começar uma trajetória de uma igreja como os princípios da palavra de Deus. Assim como a igreja também é a nossa vida. Afinal de contas, nós somos a igreja. O problema é que a gente começa às vezes com uma visão, mas aí a gente parece que toma uma vertente. Ao longo da nossa história, nós vamos moldando a nossa visão. E aí, justificando essa visão, dizendo que é uma visão de Deus. Deus está me dando uma visão, gente. Olha, a visão agora é o seguinte: nós vamos assim, vir todo mundo aqui só de roupão para a igreja. Deus está dando uma visão, a visão agora é essa, e começou uma história de visão. Mas o problema é que, na verdade, a maioria das vezes, essa visão é formada pelos nossos conceitos estabelecidos, por uma sociedade, ou por um grupo em que a gente convive, e aí vai se criando uma visão, e muitas vezes ela tem base em agradar pessoas e agradar a nós mesmos. Isso aqui não está me agradando não, Deus está me dando uma visão, eu acho que tem que ser diferente. Eu acho que todo mundo tem que entrar aqui, beijar minha mão e chamar eu de papai. Quem tem ouvidos, ouça. E aí começa um movimento para estar trazendo todo mundo para uma visão que eu digo que Deus me deu. Só que muitas vezes Deus não tem nada a ver com isso. E o interessante, os outros têm que aderir à visão que eu recebi. Ou seja, só eu estou certo, todo mundo está errado. Eu sou especial. Mais do que você. E você que já me viu pregando aqui sabe que isso não é uma verdade. Que diante de Deus, todos nós somos iguais. Não existe título, não existe credencial, não existe carteirada, não existe ninguém que é mais diante de Deus. Todos nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Eu e você, nós nos tornamos totalmente afastados de Deus, e em Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Ele, e Ele nos adotou, nos abraçou como filhos. E como filhos, somos iguais. Nessa categoria de filhos, não há primogênitos, há filhos e filhas iguais. Mas eu tenho alguns títulos, eu sou o pastor, bispo, apóstolo, semideus, Zenildo. Não interessa, tira tudo isso e eu sou somente o Zenildo. E pela graça do Senhor, como Zenildo, em ordem alfabética, eu sou sempre o final da fila. Mas tem gente que pensa que é diferente, que estão tendo a síndrome de Lúcifer, querendo se igualar a Deus, e pensar assim: não, eu tenho visão, eu sou, e eu faço, e é assim, e vocês estão errados, e não é desse jeito. Isso é a síndrome de Lúcifer. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele se achou maioral porque ele se achou acima dos outros serafins, acima dos outros anjos, e ele pensou: não, nada me difere de Deus, para que eu vou ficar servindo a Deus se eu sou igual a Ele? Eu posso. E ele literalmente caiu do céu, de cabeça.
Tem muita gente pensando assim, irmãos. Deus está fora desse tipo de projeto. Deus já deu uma visão, e essa visão, queridos, é aqui. Ele não vai mudar isso aqui agora, não porque Ele não possa, Ele é Deus, mas porque Ele já escreveu isso. O Antigo Testamento nos ensina a ser um povo, e o Novo Testamento, sobretudo o Evangelho, nos ensina a ser filhos de Deus. Essa é a visão, está aqui. Mas tem gente achando que pode reescrever a Bíblia, que ela não é mais o suficiente. E eu falando aqui pela internet, não é novidade nenhuma, que um pastor muito famoso aí na semana passada foi dizer que a Bíblia precisava ser atualizada e que ela não é mais suficiente para ele. E não interessa se ele tem nome, se tem fama ou quem ele é. Ele precisa tomar cuidado para se colocar diante de Deus, porque com Deus ninguém brinca. E não é o primeiro, também não será o último. Mas não é todo que diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus. A palavra de Deus disse isso. Muitos falam da palavra de Deus, querido. Usar a Bíblia não é credencial de ninguém. O diabo usava. O diabo chegava na presença de Deus, chegou na presença de Eva, e ele usava a palavra de Deus para falar e convencer as pessoas. Ele chegou diante de Jesus, e diante de Jesus, o que ele fez? O diabo, carinha, que eu já falei aqui, né? Cara de pau ele, né? Ele chegou diante de Jesus, e diante de Jesus, depois de Jesus ter ficado 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, ele chega para Jesus, e o que ele faz? Ele cita a palavra de Deus. Ué, não está escrito assim, aos teus anjos dará ordem? Ué, não está escrito que se você quiser dar ordem ao pão, a pedra ela vai vir? Ele cita, para usar a palavra de Deus não quer dizer credencial de santo. Saulo, ele era um grande religioso, só que a visão dele já estava institucionalizada. Ele servia a uma religião, uma instituição, a um compêndio de regras, mas o coração dele não tinha a essência, a vida em abundância que só ele tem para dar. E por causa disso, ele queria era ver a morte. Ele queria subjugar as pessoas. Ele se achava com mais autoridade, com mais direito, com mais condições do que qualquer outra pessoa. Tem muita gente dentro da igreja assim, nos dias de hoje. E não estou falando só da nossa igreja, estou falando aqui de um modo geral, independente de denominação. Assim como lá atrás, a igreja foi tomando um rumo paralelo, ao ponto de ter que haver uma reforma protestante, de Lutero protestar, e por causa disso, nós estamos aqui, somos os protestantes, protestamos. Só que nos dias de hoje, essa igreja protestante também pegou uma vertente, e está agindo de uma forma completamente como era o que ela protestou lá atrás. Tem idolatria dentro da igreja, senão de imagem de pessoas, de coisas. Deus tinha que mudar a vida de Paulo, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Então Deus tinha que mudar a vida dele. Só que para mudar isso, ele tinha que entender algumas coisas, porque Deus queria dar uma visão de reino para ele. Não uma visão de religiosidade, mas uma visão de evangelho, de céu, de reino de Deus. Versículo 3
5 e 7, olha só o que acontece aqui. Enquanto seguia pelo caminho, se aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem você é? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. E olha só o que Jesus fala para ele: levanta-te e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. A primeira coisa que Deus está tratando com Paulo é para ensinar a ele que ele precisa de outras pessoas. Ele não é autossuficiente, ele não é mais do que ninguém. Ele é uma pessoa que em um momento da vida pode cair para o chão e aí precisar de ser sustentado por alguém, acolhido por alguém. Todos nós somos assim. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide para que não. Saulo, ele tinha que passar por um processo, por um tratamento, e a primeira coisa que Deus faz com ele é derrubar ele, e dizer: tu está muito aí em polpa, em cima de um cavalo, porque quem estava em cima do cavalo tinha autoridade sobre as pessoas que não tinham cavalo. E ele estava ali com a sua religiosidade, com as suas credenciais, com os seus títulos sobre as pessoas. E Deus fala assim: abaixa a bolinha. Tem muito líder aí precisando baixar a bolinha. Cuidado. Deus é especialista em fazer isso. Deus faz isso. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com as coisas de Deus. E aí então, quando ele cai do cavalo, agora Deus quer mudar essa visão. Aí sim a gente vê aqui a visão. A visão que Paulo tinha daquela organização, daquela instituição, daquela religiosidade. A visão de que ele tinha de ser separado. Algumas pessoas não servem para viver, só nós servimos. Algumas pessoas são indignas, não merecem nem o amor de Deus, só nós merecemos. Algumas pessoas vão para o inferno direto, não passar nem pela roleta, já vai ter um caminho que... Mas nós temos o elevador. Cuidado, o elevador acaba a luz, você fica. Saulo tinha uma visão deturpada. E Deus queria mudar essa visão na vida de Paulo. Mas preste atenção. Para mudar a visão, Deus primeiro precisa tirar a visão que ele tem. E Deus tira a visão física para mudar a visão da alma. Porque quando ele perde a visão, agora ele está perdido. E agora ele depende dos outros. O texto fala que ele se levantou do chão e não conseguia enxergar, no versículo 8, e os que estavam com ele pegaram ele pela mão e o guiaram e cumpriram aquilo que a voz dizia. Veja só, lembre-se que ele está aqui caminhando como um perseguidor de Cristo e um perseguidor dos seguidores de Cristo. E aí ele ouve a voz e a voz diz: eu sou Jesus. Tu está me perseguindo. E agora tu vai fazer o que eu mando. Você se levante do chão e entra na cidade. E espera, porque vão te dizer o que tu tem que fazer. Olha só o conceito que está aqui, irmãos. Esse homem que estava ali, cheio de conhecimento, o camarada era muito inteligente. Ele se apresenta lá no capítulo 22, em Atos 22, no versículo 3, ele se apresenta, ele diz quem ele era. Ele diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele frequentou a maior escola, a melhor escola que havia na época. O diploma dele era o que era assim top.
O camarada era muito inteligente, muito zeloso, muito religioso, mas vazio. Não adianta ser muita coisa e ser vazio, irmão. Não adianta ter títulos, saber fazer acontecer, mas não saber se relacionar com as pessoas, não saber ter amigos, não saber ter família, não saber ter alguém do seu lado, não saber olhar nos olhos e tratar as pessoas com humildade, com sinceridade, com verdade e em amor. Isso é evangelho. Evangelho, irmãos, não é a gente subir a escadinha aqui e trazer o dízimo. Isso aqui é obediência, mas não é evangelho. Evangelho não é ouvir para a igreja assistir o culto. Isso é importante, mas não é evangelho. Evangelho não é eu estar uma vez por mês aqui e participar da ceia, que é importantíssimo, mas não é o evangelho. O evangelho é como você trata a pessoa que está do seu lado, é como você trata a pessoa que está dentro do ônibus, é como você trata a pessoa que está na calçada, na loja, na fábrica, na rua. Isso é evangelho, como você vive evangelho, como você se relaciona evangelho. Só que muitas vezes, quando alguns líderes resolvem falar isso do púlpito, esquecem de viver isso lá fora. O evangelho é lá. É lá, é dentro de casa, é no trabalho. Eu falo isso toda semana aqui, irmãos, e não vou cansar de falar, porque isso é o evangelho. E agora esse camarada que vive essa titularidade toda, essa religiosidade toda, essa polpa toda, agora ele tem que fazer aquilo que as pessoas que ele desconsidera, as pessoas que ele acha que não mereciam viver, não mereciam ter liberdade, que ele achava que essas pessoas não têm jeito, agora ele precisa ouvir elas, porque foi a voz que disse para ele. Jesus disse: eu sou Jesus, então entra na cidade e vão te dizer o que você tem que fazer. E ele vai, sem enxergar nada. Perdeu a visão dele, agora já não valia mais nada todo o conhecimento que ele tinha da escola de Gamaliel, não valia mais nada a credencial que ele tinha para poder chegar ali e prender cristão, não valia mais nada todo o conhecimento que ele tinha, porque nada disso podia fazer ele voltar a enxergar, nada disso podia mudar a vida dele. Às vezes a gente quer consertar as nossas cegueiras com aquilo que a gente é, ou tem, ou sabe. Mas nada disso, as nossas cegueiras, não serão curadas por homens, só pelo poder de Deus, vivendo o Evangelho, vivendo a graça de Deus. Não é homem, pastor, apóstolo, ou seja lá o que for, porque todos esses estão sujeitos a se tornarem cegos também, a cair do cavalo também, a serem conduzidos pela mão também. Ninguém aqui dentro, agora eu vou falar aqui do nosso território, ninguém aqui dentro está autorizado, nem por mim, nem por Deus, que quem sou eu para autorizar alguma coisa? Só falando como força de expressão, mas não está autorizado nem por mim, nem por Deus, para se sentir mais do que ninguém. Nem eu sou mais do que alguém. E também ninguém aqui está autorizado, nem por mim, nem por Deus, para se sentir menos do que alguém. Nós não somos mais, nós não somos menos, nós somos irmãos, filhos de Deus, amados do Pai, com a mesma intensidade. Esteja com a vida mais certinha ou esteja com a vida enrolada, o amor de Deus, ele não é fracionado para ninguém, ele é integral, ele é total, para o maior pecador e para o mais santo, entre aspas. Deus ama todos, Deus ama você.
a gente precisa viver esse amor. E é aí que entra a história. A gente tem que mudar alguma coisa. Nós passamos anos da nossa história protestante, da nossa história como crente, sendo formados dentro de uma religiosidade que Deus não quer mais. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Deus não quer mais uma religiosidade. Eu não estou pregando contra a igreja, agora vão sair todo mundo da igreja. Não, não é isso não. Mas eu estou falando que a gente precisa entender verdadeiramente o Evangelho, o que é o Evangelho e como é o Evangelho. É para a gente estar aqui, sim, mas não como uma religiosidade institucional, mas como verdadeiramente filhos de Deus, resgatados pela graça no sangue de Cristo Jesus, amando-nos uns aos outros e amando a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente fala em amar uns aos outros, é amar mesmo a todos. Os da igreja, os de casa, os da rua, os inimigos, os que pisam no nosso calo. Isso é Evangelho. Paulo tinha que engolir o seu orgulho, porque ele antes pensava assim: eu sou religioso, eu sou o cara, e esses crentes aí não são nada. Agora ele tem que se submeter a eles. E aí então ele é levado para uma cidade, e o texto diz que quando ele entra na cidade, ele fica ali 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber. Você é remetido a alguma coisa? Jesus ficou na sepultura 3 dias, sem comer e sem beber, como morto. E agora Saulo, ele tem um encontro com a situação que é a salvadora de todas as coisas. E ele fica ali sem ver, sem comer, sem beber, e como ele não via, nem olhar o WhatsApp ele podia. E agora ele está ali, e diz o texto, caminhando aqui já para o finalzinho, que depois que Deus tira a visão dele, abaixa a bolinha dele, coloca ele no lugar aonde ele precisa se submeter, precisa estar aprendendo a ser cuidado, precisa entender que ele não é aquilo tudo, que ele tem que baixar a bolinha. Agora Deus quer dar uma nova visão, e a visão que Deus quer dar para ele é totalmente diferente. E não é essas visões que os caras estão tendo por aí. Tem que vir para a visão, tem que ter a visão. Que visão? A visão está aqui. Versículo 10 diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas, e procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e em uma visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhes as mãos para que ele recuperasse a vista. Queridos, olha o que é visão. É Deus. A visão é de Deus. Ananias era uma pessoa simples. Ananias era um camarada tão simples. A simplicidade de Ananias é que me chama a atenção em toda essa história. Ananias era um camarada muito... A Bíblia não fala muito sobre esse Ananias. Para você ter uma ideia, ele é citado só 2 vezes na Bíblia. Aqui, nesse texto, que Lucas menciona ele, e Lucas menciona um pouquinho mais na frente, aqui em Atos, no capítulo 22, ele é mencionado novamente. Só isso. A Bíblia não fala nada desse cara, um cara simples. No nosso popular dizia assim: um João ninguém, o irmãozinho do último banco.
Aquela pessoa, só que é uma pessoa fiel, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que entende o propósito de Deus, uma pessoa que ouve Deus. Ele estava lá na casa dele, eu não sei, a Bíblia não fala exatamente aonde ele estava, só diz que ele estava na cidade, havia naquela cidade um homem chamado Ananias, e o Senhor apareceu a ele, chamou ele pelo nome, porque Deus conhece você sabe disso? Te conhece pelo nome, Ele tem intimidade contigo, Ele sabe quem você é, Ele sabe como é que você vive, Ele sabe a intenção do teu coração. E não só quando você está na igreja, mas quando você está em casa, no trabalho, bababá. Deus sabe tudo. E Deus vem com tudo pronto, completo, sem dúvida, sem deixar questionamento. Deus chama ele e fala: Ananias. Ele diz assim: sou eu, Senhor, estou aqui, de plantão. O camarada está de plantão, pronto para ouvir o Senhor, quando o Senhor chama. Ele não está de folga, ele não está de férias, ele não está, não, hoje não é domingo, não é meu dia, não. Ele está pronto. Deus chama e ele está pronto. E ele fala: Ananias. E ele diz: Senhor, estou aqui. E olha o que Deus fala para ele. Olha, endereço certinho. Nem o Google é tão preciso assim. Diz assim: levanta-te, vai na rua, o nome da rua é a Rua Direita. Nessa rua tem a casa de um camarada chamado Judas. Nessa casa de Judas tem um homem que ele é lá de Tarso, da cidade de Tarso, e o nome dele é Saulo. E tem mais, esse Saulo, ele está lá orando nesse momento. E em visão, eu dei uma visão para ele. Ele viu que um homem chamado Ananias iria chegar, impor a mão sobre ele, e ele iria voltar a enxergar. Olha só, isso é visão de Deus, irmãos. Não é aquela história de que assim, eu estou entendendo o que eu acho que deve ser, não é mais. Não. Porque quando Deus trata mesmo. É ali. Fala com endereço, com nome, com identidade, com CPF, com sei lá mais o que. Não tem dúvida. Não tem questionamento. Deus fala contigo, meu irmão. E Deus fala assim: vai lá. E olha a simplicidade desse camarada chamado Ananias. Ele é um crente fiel, ele é um crente que teme a Deus. E ele diz assim no versículo 3: Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos de Israel, de Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome, Senhor. Mas o Senhor diz a Ananias: vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levantar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo o meu nome. Agora preste atenção nesse finalzinho. O que Deus está falando para Ananias? Deus está falando assim: olha, Ananias, você está ouvindo falar dele. Preste atenção, você tem preconceito contra ele. Você já determinou no teu coração que ele é uma ameaça para a igreja, é uma ameaça para os crentes, é uma ameaça para a gente, você já colocou isso no teu coração. Você tem um preconceito formado e totalmente já ali com uma barreira na frente, dizendo: Senhor, esse cara é perigoso, Senhor, o senhor não está enganado, não? Esse aí, eu acho que o senhor, lá na rua esquerda tem outro cara lá mais interessante. Preconceito. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Quem disse que você sabe todas as coisas para determinar quem presta e quem não presta? Quem te autorizou a ser juiz? Quem te autorizou
julgar pessoas? Quem te autorizou a determinar quem pode ser amado e quem não merece ser amado? Quem te autorizou a separar e dizer assim, eu posso dar uma chance para ele, mas para esse não tem mais jeito? Quem foi? Quem foi que te deu visão e sabedoria o suficiente para determinar quem não merece a graça de Deus? Que não tem mais jeito, que não dá mais, que não consegue mais, que não pode mais. Querido, nós aprendemos lá nas cartas do Apocalipse que ele é o Amém. E o Amém é a palavra final. Ele é quem dá a palavra final. É ele quem diz o que é e o que vai ser. Não sou eu e não é você. Ainda que para mim parece que não tem mais jeito, ainda que parece que não é mais isso, ainda que parece que não pode ser, que não... Ele é quem diz e ele tem a palavra final. Ananias, na sua simplicidade, ele expõe seu coração para Deus e diz, Senhor, esse cara é perigoso, o Senhor se equivocou aí. E como é que eu vou lá? Mas olha, agora preste atenção, porque a palavra é uma espada de dois gumes, ela corta para dois lados. Então preste atenção. Deus fala para ele assim, ó, eu escolhi ele. Não importa o quão errado o homem ou a mulher possa estar. Se Deus escolheu, Deus vai tratar. Não importa o quão grande o tombo a pessoa levou, Deus é aquele que pode levantar. Pastor, eu tenho passado por um tempo difícil na minha vida, e eu acho que não sou mais digno. Não é você que acha nada, querido. A Bíblia nos fala que Deus tem uma palavra muito especial para mim e para você, e diz assim, eu é que sei que pensamento tenho de vós, e pensamentos de paz, não de mal. É Ele quem conhece, quem esquadrinha o nosso coração. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E ele diz aqui para Ananias, e diz assim, Ananias, esse cara, ele na verdade não sabe ainda, mas ele vai ser precioso para mim. Talvez você não sabe ainda, meu irmão, minha irmã, o quanto Deus vai fazer através da tua vida. Até que enfim, pastor, uma palavrazinha, né? Que até agora, só preste atenção, porque o texto termina dizendo assim, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quanto mais distante de Deus, mais vai doer. Quanto mais desobediente, mais vai doer. Algumas mensagens atrás eu falei que quanto mais próximo de Deus, mais o inimigo vai querer me atacar, mais provação eu vou passar. Mas de contrapartida, quanto mais redundante, quanto mais resistente eu for e mais distante de Deus, mais dor eu vou sofrer. Corra para Deus, se lance nos braços do Pai, não seja resistente, porque é Ele quem trata, Ele quer tratar de você. Talvez nessa noite aqui ou em casa tem muitos Saulos ou muitos Ananias. Deus fala com Ananias, então Ananias não tem mais dúvida. Deus falou, está falado. A simplicidade de Ananias é que, como eu disse aqui, me chama a atenção. Ele foi, só disse, Senhor, você tem certeza? Porque esse cara, Deus falou assim, não, é ele. E deixa que eu vou tratar dele. Você só vai e faz o que eu falo. Só vai lá. E Ananias vai. Provavelmente, eu iria pensando assim, esse cara não vai me atender. E ainda vai mandar me prender. Talvez eu fosse assim, pensando assim, eu acho melhor não ir não. Acho que eu vou mandar a Claudinha, vou mandar o Kiko, né? Porque se der ruim, dá para o lado deles.
Ou então vou chamar alguém para ir comigo, porque se der ruim não dá para mim sozinho, né? Vou dividir com alguém. Mas Ananias não faz isso. Ananias vai. E ele vai com uma simplicidade. O texto fala assim no versículo 17: então Ananias foi, e entrando na casa, ele chegou na casa de Judas e entrou logo. E ele entrou, impôs as mãos sobre Saulo. Ele não foi nem apresentado, ele já foi direto no cara. Porque quando Deus mostra, mostra mesmo. Não é esse negócio de que, não tem. Tem que reescrever, adaptar. Não é assim. É direto. E ele vai, coloca a mão e diz assim: Saulo, irmão. Olha só. Ele já chega dizendo assim: você não é quem você pensa, você é irmão. Porque se Jesus quer você, você é igual a mim. Saulo, irmão, o Senhor Jesus me apareceu, assim como apareceu a você, quando você estava vindo no caminho para cá. Igual. Está entendendo, irmãos? O simples Ananias e o todo-poderoso Saulo, e agora o simples Ananias diz assim: nós somos igual, cara. Igualzinho. O Senhor apareceu para você, apareceu para mim. Nós somos irmãos. E ele mandou vir orar para você. E quando ele ora, na mesma hora, diz o texto que caiu dos olhos dele alguma coisa que parecia escamas. Não era escama, mas parecia. É apenas uma comparação. Não deem nome àquilo que não é. E caiu e ele voltou a enxergar. E o texto fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Não foi para o curso, não foi para a casinha, não foi para a escolinha, ele foi cheio. Imediatamente. E diz o texto que ele saiu dali, se levantou e foi batizado. E acabou de ser batizado, ele foi comer e já estava bem. Para começar uma nova história. Que eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, que está assistindo de casa. Deus quer escrever uma nova história através de você. Está difícil, está doendo, está sofrendo, é porque Deus ainda não acabou a obra. Ele está tratando. E o que Ele está escrevendo é muito maior do que você pode imaginar. Mas você precisa se submeter a Ele. Não a mim, mas a Ele. Não a uma instituição, mas a Ele. Não a uma religião, mas a Ele. A Ele. Ele quer te levantar. Quer seja como Ananias, quer seja como Paulo. Ele quer te levantar. Ele quer usar você. Pastor, mas eu sou tão pequenininho. O doutor estava caído e o pequenininho que foi levantar. Você entendeu? Pastor, mas eu tenho diploma. O doutor estava caído e foi o pequenininho que foi levantar. Não importa quem é. Não importa o que você tem, o que você fez, se você... Importa o quanto você se quebranta diante dele. Porque tudo isso aconteceu. A vida de Saulo mudou. Porque ele, às duras penas, se quebrantou diante dele. A mensagem encerra aqui, mas não para a história aqui. Porque o que Jesus falou aqui, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome, durou a vida inteira. A ponto de Paulo dizer lá na frente, dizer assim, esse espinho que eu carrego na carne, não dá mais para aguentar. Para mim era melhor eu morrer do que continuar vivendo. A dor acompanhou ele, mas ele se tornou o vaso escolhido, vaso de honra que Deus queria que ele fosse. E você? O que você quer se tornar?
Vaso de honra ou vaso de desonra? Você sabe o que significa as duas coisas? O vaso de honra, naquela época não tinham armários, não tinham gavetas, não tinham escaninhos. Se guardava as coisas em vasos, em jarros, vasos. E alguns vasos, eles eram então separados para guardar coisas preciosas, para guardar documentos, para guardar alimentos, para guardar coisas de valor, dinheiro, guardava nos vasos. E alguns vasos eram reservados para guardar lixos, detritos, excrementos. E vaso de honra era aqueles vasos separados para as coisas nobres, e vaso de desonra era separado para aquelas coisas imundas. O de honra era guardado e conservado. Aquele que era o de desonra, ele era recolhido, jogado fora, quebrado e enterrado. É duro? É. Só que eu espero que você esteja disposto a ser um vaso de honra. E aí, pastor? Mas como é que eu faço isso? Deus te deu a oportunidade de não ser só um vaso físico. Porque o vaso físico não pode escolher o que entra dentro dele. Deus te deu a oportunidade de escolher o que entra dentro de você. As tuas escolhas, as tuas decisões vai definir se você será vaso de honra ou vaso de desonra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. E mais uma vez, eu não vou te chamar para vir à frente, mas se você está desafiado por alguma razão nessa mensagem, e de alguma forma você quer falar: Senhor, eu estou aqui, eu não me sinto nada, mas eu estou aqui. Ou talvez você precise dizer: Senhor, eu estou achando que eu sou tudo, mas eu preciso me colocar agora como quem não é nada. Senhor, eu estou precisando de um conserto. Senhor, eu estou precisando de que mude alguma coisa da minha visão. Estou precisando, Senhor, de outro foco. Estou precisando ser tratado. Estou precisando ser mexido. E se você quer nesse momento orar, eu te convido a se colocar de pé. Se você quer fazer isso. Aí é onde você está. Como eu disse, eu não vou te chamar à frente. Mas se você está desafiado por essa mensagem, se essa de alguma forma está te desafiando, talvez até de uma forma que eu não mencionei aqui, mas se você está desafiado e você quer dizer: Senhor, me ajuda, eu quero mudar a história, minha história. Se você quiser, fique de pé e nós vamos orar. Ah, Senhor, nós precisamos ser quebrados, ó Pai, para sermos refeitos novamente. Nós não queríamos ter errado, nós não queremos fazer coisas que desagradam, Senhor. O apóstolo Paulo, depois na sua caminhada, ele fala isso: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Quantas vezes nós somos assim também, Senhor? A gente não quer errar, a gente não quer fazer errado, mas quando a gente vê, já errou. Quantas vezes a gente, Senhor, se sente pressionado e aí a gente acaba pisando na bola. Ah, Senhor, nos ajuda, porque nós não queremos caminhar assim. Queremos ser transformados. Queremos ser transformados. Ajuda-nos, Senhor.
Muda a nossa história, muda, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo, encha-nos nessa noite. Tira de dentro de nós tudo aquilo que não Te agrada, todo comportamento, todo pensamento, toda atitude, toda religiosidade, tudo aquilo que nos aprisiona. Arranca, Senhor, para que possamos verdadeiramente ser livres. E coloca em nós, Senhor, o Teu Evangelho, a simplicidade desse Evangelho, que possamos andar, caminhar como vasos de honra, Senhor. Não queremos ser separados para desonra. Queremos, Senhor, ser usados não para aparecer, mas para poder carregar dentro de nós a essência do Teu Evangelho. E fazer diferença na nossa casa, na nossa família. Fazer diferença, Senhor, na nossa rua, na nossa comunidade. Fazer diferença, Senhor, no trabalho. Fazer diferença na igreja. Livra-nos de ser somente religiosos, farisaicos, institucionais. Senhor, que possamos ser filhos que reconhecem o valor de ser amado pelo Pai. E assim, Senhor, cumpre em nós o Teu querer, para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Sentem só um minutinho. Nós já vamos orar para encerrar, mas deixa eu te avisar aqui algo importante. Eu queria, enquanto isso, convidar o Ministério de Intercessão aqui na frente, que nós vamos orar. Semana que vem é semana de eleições e nós vamos orar aqui agora no final do culto por essas eleições, para que Deus tenha misericórdia de nós e dê sabedoria ao seu povo. Então venha, Ministério de Intercessão, venha aqui para frente para a gente estar orando juntos. Mas enquanto eles estão vindo, deixa eu te avisar aqui. Nessa quarta-feira nós retomamos o nosso culto de quarta-feira presencial. Durante todo esse tempo, desde o início da pandemia, nós estivemos com quarta-feira com online, domingo transmitindo também, mas aqui no presencial domingo a gente já está há algum tempo. Nós vamos retomar essa quarta-feira agora com o culto presencial,
quarta-feira, às 19h30, não é isso? 19h30, nós estaremos aqui a partir de quarta-feira. Tá bom, irmãos? Então venham, tragam pessoas e nós vamos estar aqui adorando e ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Também estamos nos preparando para o culto de ação de graças, que será na quinta-feira, a última quinta-feira, dia 26. Né? Nós vamos ter aqui o culto de ação de graças, o Dia Internacional de Ação de Graças, e nós estaremos aqui fazendo um culto agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então venha, é um dia muito especial, é um dia para enchermos aqui a igreja dentro dos nossos limites, né, estipulado, e traga 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa estar aqui doando e tendo esse momento de celebração. Amém, irmãos? Amém? E agora, no final do culto, acabando o culto aqui agora, depois que a gente orar, depois da bênção, também o Ministério de Intercessão vai permanecer aqui na frente. E se você quer uma oração específica, né, individual, você pode vir, que os irmãos vão estar aqui para estar orando por você. Claro, né, se dependendo do número de pessoas, façam uma fila, mantenham distância, aguarde ser chamado, para a gente poder cumprir todos os critérios aqui, né, de segurança, e todos saírem daqui bem e abençoados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar então nesse momento? Nós vamos clamar agora, como eu disse, domingo que vem são eleições municipais em todo o nosso Brasil. Essa semana já houve as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, que apesar de tão distante, influencia o mundo todo e a gente aqui também. E uma eleição tão difícil, tão conturbada, né? E aqui no Brasil a gente passa por um tempo tão complicado. Nossa cidade, temos alguns candidatos aí, né? Alguns ilustres desconhecidos e outros conhecidos que não são tão ilustres assim, e outros que, com todo respeito, são, né, candidatos. Mas vamos clamar para que Deus esteja dando sabedoria. O dever é nosso. E como pastor, a minha orientação não é vote em fulano ou vote em Beltrano. Você jamais vai ouvir isso de mim, né? Mas a minha orientação é: não dê o seu voto por qualquer coisa. Vote como servo de Deus, com justiça. Procure informações. Se você for enganado, votar porque acreditou, mas foi iludido, foi enganado, isso não vai ser pesado sobre você. Porque os caras estão aí, podem enganar a gente mesmo. Tomara que não, mas pode, né? Mas se você agir por interesse, né? Eu sei que aqui a gente não faz isso, mas eu não podia deixar passar sem falar isso. Então não dê o teu voto só porque é amigo, não dê o teu voto só porque tem um favoritismo, porque ele vai fazer alguma coisa aqui. Não. Veja a história, veja se é justo, veja se tem história, se é confiável. Porque entrar lá, irmãos, tem muitos homens sérios e mulheres sérias que estão aí concorrendo, tanto como prefeito, como também a vereador. Mas tem muita gente séria, honesta, com boa intenção, mas quando entra lá não é fácil. Então também precisam estar debaixo das nossas orações. Então votem com consciência, peçam a Deus sabedoria e não dê o seu voto por qualquer coisa. Amém? Vamos orar então? E eu vou chamar a Claudinha para estar orando, né? E vamos estar levantando um clamor. Após a oração dela, eu vou impetrar a bênção e nós estamos encerrados. E assim os irmãos podem vir à frente que quiserem oração.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós queremos um Deus do impossível, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós sabemos, Senhor Deus, que tudo está no teu controle, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que tu possa estar, Deus, abençoando, Senhor, essas eleições, ó Deus. Senhor, que nós possamos ter sabedoria, Deus amado, para votar, Senhor Deus, para as pessoas que realmente possam fazer a diferença, Deus. Pessoas, ó Pai, que vão estar, Senhor Deus, fazendo aquilo, Senhor Deus, em prol do povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toma essas eleições nas tuas mãos, Senhor Deus amado. Senhor, que tu possa, Senhor Deus amado, ser glorificado nessas eleições, ó Deus. Senhor, que as pessoas possam entender, Senhor Deus, que o todo poder do Senhor está nas tuas mãos, Senhor Deus amado, e que essas pessoas, Senhor Deus, venham pedir orientação ao Senhor, Deus, para conduzir, Senhor Deus, esse município, Senhor Deus, a qual nós pertencemos, ó Deus. Mas eu não te falo aqui somente de Petrópolis, ó Deus, mas em todo o Brasil, Senhor Deus amado, que essas pessoas, ó Deus, possam, Senhor Deus amado, realmente, Deus amado, fazer algo, Senhor, para o seu município, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, que venha cair por terra toda a corrupção, Senhor, do homem, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para que o teu povo, Senhor, seja governado, Senhor Deus, por pessoas sábias, ó Pai, por pessoas que realmente, ó Deus amado, faça, Senhor, a diferença, Senhor, no seu município, ó Deus, para que o teu povo seja, Senhor Deus, abençoado por essas pessoas, Deus. Toma nas tuas mãos o controle de tudo, Senhor Deus amado, e faça, Senhor, o teu querer se cumprir, Senhor Deus amado, nesse Brasil, Pai, no meio do teu povo, Senhor, para o teu povo, porque eu creio, Senhor Deus amado, que o Senhor, que é o melhor para nós, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus amado, que ao votarmos, ó Deus, nós possamos pedir a tua orientação, Senhor Deus amado, para que nós possamos fazer segundo o teu querer e a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, assim eu te oro, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja com o povo de Deus aqui presente, esteja com nossa cidade nessa semana de eleição, esteja com o nosso país, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos no amor de Deus e Pai nós somos na comunhão do Espírito em uma aliança